Vamos ver como foi a madrugada após a liderança de Pitel consagrada aí, que além de ser líder ganhou um carrão, né? Sim, um carro bom, bonito. Nesse momento do jogo em que a gente vê o modo turbo acontecendo e hoje, na sexta-feira, em pleno feriado, vamos ter formação de paredão triplo e vai sair alguém no domingo. Vai. E inclusive, E aí agora... no domingo já tem outra formação de paredão e aí assim vai. Hoje também, na sexta-feira, tem prova do anjo, que é muito decisiva pra formação desse paredão. Muito. E tem uma pessoa também muito importante pra ver se o paredão pode até ter 3 fadas, dependendo do voto de Isabelle. Isabelle, que a gente já viu que joga com o grupo Fadas agora, mas já teve momentos em que votou separado. Aí na semana passada votou separado, mas em concordância ali. Vamos ver como isso vai acontecer. A gente vai comentar a dinâmica, vamos trazer as possibilidades desses paredões e além disso também vamos comentar o que aconteceu na madrugada. Se você gosta de BBB 24, gosta de reality, gosta de fofoquinha, meu nome é Filipinho. E eu sou Voz do Além, prazer. Fica com a gente, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve, a gente tá rumo ao 100k e vai ser um prazer receber você aqui. Certeza. Depois da prova do líder, em que ficou aí na final Matheus, Beatriz e também a Pitel, a Beatriz sentiu bastante, ela chorou ali, foi consolada pela Isabelle, ela que... bateu na trave de novo, bateu né, na cara? trave de novo. E com um carro, não foi? Ela fala que ela tem muita vontade do carro por conta da mãe dela, né, Sim, e tudo mais. Ela teve uma prova que, se eu não me engano, foi o Michel que ganhou. Que ela ficou quase pra ganhar, foi uma prova do anjo. Isso. Que ela ficou quase pra ganhar um carro. Verdade, também. mas aí o que acontece? Ela chorou, acabou que eles ficaram ali consolando ela, a Isabelle abraçou ela, e o Grupo Fada ficou muito conversando sobre também as possibilidades de votação. Aliás, essa madrugada aconteceu muito isso. Grupo Gnomo definindo prioridades, Grupo Fada já tinha definido prioridades antes mesmo da prova do líder ali. Sim. A gente vai comentar sobre. O Davi ficou, caiu a ficha pra ele que faltam menos de 18 dias, acho que é 16 ou 15, 16. né? Pra ter aí a pessoa que vai ser a campeã do programa. Então eles conversaram bastante sobre isso. E teve um momento também que o Davi falou aí, deu uma razão pra Fernanda sobre a conversa que ele teve com ela na parte externa há uns dias atrás. Ele falou assim: agora é fé e não tá mais na mão da gente mais. Uma coisa que a Fernanda tava falando no dia que eu tava conversando com ela faz sentido. Ela falou: Davi, não tá mais nada no nosso controle. Eu tô assim porque não é mais eu que vou decidir. Caiu, o Brasil tira um. Ela falou assim mesmo. Ela falou: agora começa a semana batedeira e vou viver. Ela deixou claro assim: o que for de acontecer, vai acontecer. Que é isso que a gente também aqui fora já sabe, né? Apesar da gente entender que existem favoritos há bastante tempo dentro do programa, a gente também sabe que mesmo que não tivesse há muito tempo, nesse momento aí de final de 2 semanas e meia, 3 semanas, com certeza não dá tanto pra virar o jogo. Não, a gente já combinou, a gente já comentou aqui uma vez que o único Big Brother que eu lembro disso ter acontecido, que tava muito perto da final, mas ainda não tinha um martelo batido, foi o do Kaysar e da Gleice. Mas também teve o do Domini com Elaine. Mas aí é BBB 95. 3, que eu acho que o Domini ganha com 51%. Então assim, já tem um tempo que a gente não vê BBB com uma final tão acirrada, né? O que provavelmente também vai acontecer esse ano. Enquanto isso, lá na sala, o grupo Gnomo tava reunido ali, conversando também sobre prioridades e falando sobre as questões de voto. Aí a Giovana levanta a possibilidade de talvez os fadas não votarem todos juntos por conta da Isabelle. Ela diz o seguinte pra Fernanda ali: se eles quiserem ir no BIM, por exemplo, aí o BIM vai direto. Mas se quiserem ir em mim, aí já não vai. Aí a Fernanda fala: porque a Isabelle não vota, aí pode dar empate. E a Giovana conclui: vai depender somente dela pra mandar direto ou não. Aí o Lucas ainda comenta que eles vão escolher entre ele ou o Bim, provavelmente, e eles vão seguir a Isabelle, se a Isabelle compartilhar o voto com eles. Então é interessante perceber que a própria Giovana sabe que a Isabelle não vota nela. Sim. Assim como a Isabelle também sabe que a Giovana não vota nela. Só que nessa altura do jogo, elas estão em lados opostos. Sim. Apesar de uma afinidade que elas tiveram
tiveram aí mais no início do programa, agora você não vê nem elas tendo momento sozinhas. Mas né? ontem ela tava conversando lá com os fadas e ela diz, diz a que Isabelle. a Isabelle ainda diz que tem um desconforto em votar na Giovanna, Exatamente, isso até rolou um certo atrito ali. Foi. O Davi tentou convencer ela, aí teve uma hora que a Alane fala assim, gente, mas não pressiona a Isabelle. Aí a Isabelle fala, obrigada. Aí o Davi fala, então você tá se sentindo pressionada? Então você tem que falar. Aí ela, não, eu só tô escutando. Sim. Aí o Matheus vem e fala pra ela, né, ó, Foi. são 5 gnomos, 5 fadas, a partir de agora você tem que se priorizar. A Beatriz Não fala, tem essa. tem que se priorizar. Então você vê que rolou um certo desconforto ali no grupo Fadas. A gente vai falar sobre as prioridades deles, a prioridade do grupo Fadas e do Gnomos daqui a pouco, mas também teve o Lucas aí na sala falando pro grupo Gnomo sobre a postura do Davi não tá deixando as meninas conversarem com ele, as meninas do grupo Fadas. O Lucas disse o seguinte: teve 2 vezes essa semana que o Davi interrompeu conversa minha. Uma vez com ela e uma vez com a Alane. E falando aí sobre a Isabelle e sobre a Alane. Eu tava na cozinha, acho que vocês estavam também, e eu tava falando um negócio de samba, a história do samba, sobre tocar no Teatro Olímpia. O Davi entrou, abriu a porta do Fadas, viu que a gente tava conversando e vieram chamar Alane e Beatriz pra ir pro quarto. Então, na verdade, ele tá falando da Alane e da Beatriz. Sim, e só interrompeu ele 2 vezes essa semana. É. Deu sorte, porque o Davi faz isso mais, É. Sempre quando ele vê alguém do Fadas conversando com alguém do Gnomes, ele fala, ei, vem cá, ei, o que você tá fazendo aí? Davi que assim. tem falado muito sobre isso dentro do quarto, sobre não conversarem com outras pessoas. Sim. Aliás, ontem teve até uma coisa muito engraçada, porque a Alane tava passando na cozinha, e aí a Giovanna tava falando com alguém lá do Gnomo sobre uma festa que tem em Belo Horizonte, não sei o quê. Aí a Alane falou assim, ai, tem essa festa aqui em São Paulo. Não sei o quê. Aliás, a bebida que você gosta de BH eu já tomei aqui em São Paulo. Aí a Beatriz passa e fala assim, vamos, Alane, vamos, Alane. Aí na hora que chega lá fora, a Alane fala, ai, eu esqueci, eu conversei com eles. Gente, mas peraí, né, cara? Aí a Beatriz, você pera não... aí, mas né? a Beatriz também falou, Sim. você não pode, Alane. A gente fica brigando no Sincerão e depois fica conversando. Então eles estão meio que nesse combinado de não entrarem muito em conversas, mesmo que sejam da rotina, Sim. com o grupo Gnomo, pra não ter uma interferência aí de jogo. Ao mesmo tempo, a gente já pode ter aí a indicação da Pitel certeira. Sim. A Pitel que colocou na mira do líder, né, deu a munhequeira pra Beatriz e pro Matheus, dando a justificativa que eles estão em lados opostos no jogo, deixou claro pro grupo Gnomo que a prioridade dela na indicação é do Matheus. Lembra que a gente também conversou isso no último vídeo, né? Sim. A Pitel que, apesar de ter um atrito com a Beatriz, ela acredita que o Matheus é a pessoa mais fraca, junto com a Isabelle, ali do grupo Fadas, pra poder tentar tirar alguém do outro lado. E aí, então, o pessoal do grupo Gnomo começa a conversar sobre a questão de possibilidade de votos e chega à conclusão da seguinte prioridade. Primeiro vai ser Alane, depois vai ser Beatriz e depois vai ser Davi. Sim. Isso tudo dependendo das outras dinâmicas do jogo. Eles que não sabem ainda que não vai ter poder coringa e não vai ter bate-volta. Sim. Hoje tem a prova do anjo e depois de noite, no ao vivo, já vai ter a formação do paredão. Tem horas que eles pensam colocando... Ficam, né, na dúvida. Colocando a possibilidade de ter bate-volta. De ter poder coringa. Ter porque coringa. a Giovanna, ela é uma pessoa que tem muitas estalecas. Então eles estão sempre pensando que talvez ela compre o poder coringa, mas não vai acontecer. Pitel aí, que é líder, inclusive, entrou no quarto, ficou bastante emocionada e feliz. Na hora que ela foi ativar ali a central do líder pra ver o álbum de fotos, a primeira foto que apareceu, ela e Lucas. Ai, essa produção não é inocente. Não é cara. inocente. Não é. Tava ali a Fernanda e o Lucas acompanhando ela, eles que estão no VIP junto com a Pitel, e viram que a primeira foto do álbum no feed ali foi de Lucas e Pitel. Aliás, Pitel também acionou o dedo duro, que é aquela como que fala? Aquela possibilidade que tem ali, a função. Obrigada, exatamente, amor. A função que tem pra você ver quantas pessoas já votaram em você e quem mais votou. E ela descobriu que ela já recebeu 7 votos até agora. Sim. E que Michel foi a pessoa que mais votou nela. Michel que no início do jogo jogava com o puxadinho e depois de alguma forma eles se aproximam ali e vão jogar juntos na questão do gnomo puxadinho, né? Sim, vamos só pontuar que quando eles veem esse negócio do dedo duro e ela recebeu 7 votos, não quer dizer que o Michel votou 7 vezes nela. Isso, o Ele Michel foi a pessoa que mais votou. Exatamente. Não necessariamente 7 vezes. Exatamente. Hoje, na madrugada também,
gente teve uma conversa aí entre Buda e Fernanda. Eles conversaram bastante sobre várias coisas do jogo, elaboraram aí a possibilidade de talvez conseguirem mandar 3 fadas pro paredão, também falaram sobre questão financeira. Lembra que a gente tinha comentado que os dois tinham falado isso na última festa? A Fernanda tinha comentado com a Pitel e o Lucas também com a Pitel, e eles falam de novo sobre essa questão de saber dos 15 minutos de fama, de ter que ter um dinheiro guardado e tudo mais. Sim. Ficam conversando bastante ali, inclusive tem até um momento que a Alane, que tá na xepa, né? Ela vai até o Lucas e pergunta se ela pode pegar os ovos dele, a banana, as coisas que ficaram sobrando ali da xepa, já que ele vai então pro VIP. E aí ele autoriza, ele fala, tudo bem, beleza. Aí ela depois vai lá no quarto gnomo, pergunta em relação pra Pitel também. Aí a Pitel fala, pode. Aí a Giovana logo fala assim, não, os ovos eu acho que já foi dividido e tal. Fica um clima assim, aí acaba que a Alane não pega nada. E aí a Giovana, depois que ela sai, olha pra Pitel e fala, brincadeira, né? Assim, bem assim, dela tentar pegar a comida. Mas assim, gente, se a pessoa saiu... Tipo assim, ai, que folgada, né? Um troço assim. Exatamente. Isso porque também o Bin e a Giovana, que são do grupo Gnomo, permanecem na xepa, né? Então eles já pegaram as coisas lá. Exatamente. Aí eles ficam conversando até que o Lucas lembra sobre a Camila, a ex-esposa dele. Ele que fala que não vai tocar no assunto e toca. Mas ele não tá querendo tocar no assunto com a Pitel, né? Que é bem diferente. Depende da situação, Aí ele fala com a Fernanda assim, no vídeo que a Camila não apareceu, apareceram os cachorros no sofá. Esse vídeo foi gravado na minha casa, era no meu sofá e o pé era dela. Talvez ela só não quis aparecer e ela tem esse direito. Aí a Fernanda fala, lógico que ela tem direito, cara. Aí o Lucas diz, só que ela falou, eu não quero aparecer. E eu esperava. Ela também não tem noção do quanto isso afeta a gente aqui dentro. Por exemplo, a foto que mandaram da Páscoa foram das minhas 2 irmãs. Essa foto eu não mandei e só quem tem acesso a essa foto é a Camila. Aí a Fernanda fala, então ela tá fazendo tudo e tá ali. Tá divorciado. Não, cara. Aí quando você sair, aqui um papelzinho pra você assinar, um documentozinho aqui. Não, vocês estão bem, cara. Vocês devem estar bombando lá fora. A Fernanda, que ao mesmo tempo fala aí, não tem divórcio, não. Fala que eles devem estar bombando. Tá bombando. A hashtag tá bombando no Twitter, exatamente. Né? Aí o Lucas diz, ela tem perfil fechado. Eu já até imagino o que pode ter acontecido e as pessoas podem até tê-la reconhecido. E ele fala que se ele pudesse ganhar o anjo, ele queria, mas ele não queria ter vídeo da família. Porque ele tá com medo dela não aparecer de novo. Eu não vou ver, tá? Exatamente. E falando em Camila, que tem o perfil fechado, ontem bombou bastante uma polêmica com a Camila. Tiraram aí, supostamente, dá pra ver, já que é armado, né? Gente, a pessoa quando assim, eu vi a foto, não, peraí. Bem armada, olha a muito. foto. Aí, como se ela tivesse supostamente saindo de um motel. E aí, falando, gente, a Camila, não sei o quê. E aí, todos os perfis de fofoca começaram a falar. E no final das contas, era uma publi. Olha, eu vou te Isso falar, gerou bastante polêmica. Eu tenho um ranço disso, cara. Do quê? Ranço. Quando começa essas coisas assim e que no final, 2 dias depois você vai saber que é publi. Eu tenho um ranço. O dela foi no mesmo dia, igual... mas repercutiu durante muitas horas antes dela falar, né? É igual cantor quando vai lançar música. E faz aquele tipo marketing de briga. Finge que tá brigando com a outra pessoa e no final fala, não, é a briga que a gente faz na música, na letra da música. Ai, e aí a polêmica na internet foi muita gente apoiando, falando que ela é marqueteira, que ela tem que mais do que fazer isso mesmo. E muita gente falando que ela vai perder a credibilidade do público. Porque a partir do momento que você começa a brincar com coisas assim, fazendo as pessoas embarcarem numa história e depois contando que é mentira, você acaba perdendo a credibilidade. Então as pessoas comentaram bastante sobre isso ontem. O que a gente não pode deixar de falar é que cada vez mais ela tem estado em evidência. De uma forma positiva ou negativa, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. A gente pode dizer que talvez ela seja um dos grandes nomes dessa edição. É uma pessoa muito mais falada que muito ex-BBB que já saiu dessa edição. É verdade. Não é? Podemos dizer que a Fazenda aí, o Carelli deve estar de olho. Eu acho que talvez ela entre nessa grande conquista. Porque aí não tem tanto tempo de esfriar o negócio, entendeu? Mas por enquanto ela tá conseguindo se manter, né? Enquanto o BBB tá no ar. Vamos ver depois do BBB. Vamos aproveitar antes da gente falar sobre como vai ser e quais são as possibilidades de formação do paredão, ler as mensagens que chegaram de vocês, agradecer aqui ao Andrei e Giovana. Andrei e Giovana falaram o seguinte, sentindo aqui que Isabelle vai surpreender e não vai votar junto com os fadas.
podem ser 3 fadas nesse paredão. Manda abraço pro Marcel, irmão do Andrei. Um beijo pro Andrei e pra Giovana, um abraço pro Marcel. Muito obrigado pela mensagem. Obrigado, gente. Se você também quiser mandar sua mensagem aí do outro lado, é só apontar a câmera do seu celular aqui pro QR Code ou no comentário fixado tem um link, a gente vai amar receber. Vamos falar sobre isso que Andrei e Giovana comentaram? Vamos. Que é muito interessante. Eu quero. Que é a possibilidade da Isabelle não votar com o grupo fada e, consequentemente, irem 3 fadas pro paredão. E aí você sabe que vai dar confusão, né? É. Porque vão saber que foi por causa dela que isso aconteceu. O que acontece? A gente tem aí, então, uma configuração assim. O meu PowerPoint está on. Olha aí. Vamos ver, gente, se por acaso eu acertei de colocar aqui, ó. Giovana, Pitel, né? Vou falar Pitel. Aliás, muita gente comentou ontem, viu? Que você só errou o sobrenome. A Giovana foi líder. Só que foi a Pitel, não foi a outra. Mas o que vale é o nome, amor. Né? O primeiro nome, Ó, a Pitel aí é líder. A gente tem 5 votos, então, pra serem distribuídos pelo grupo Fadas e 4 votos pra serem distribuídos pelo grupo Gnomo. A Pitel colocou 2 pessoas na mira, Beatriz e Matheus, mas já deixou claro que Matheus é a sua primeira opção e a Beatriz é a segunda opção. O grupo Fadas tava conversando aí, como a gente falou, na noite anterior à prova do líder, e eles colocaram como prioridade a Fernanda, segunda opção a Giovana e terceira opção o Bin. O que acontece? Quando eles falaram da Fernanda, quando eles foram fazer a prioridade, o Matheus, o Davi e a Isabelle falaram que a prioridade era a Fernanda. A Beatriz e a Alane falaram Giovana. Dessa forma e pela maioria dos votos, então ficou primeiro Fernanda, segundo Giovana, terceiro Bin. Só que a Isabelle disse que ela não se sente à vontade em votar na Giovana. Sim. E foi isso que a gente comentou sobre o Davi ter tentado falar com ela, depois o Matheus também tentou, a Beatriz falou que ela tem que se priorizar, mas ela tá refletindo sobre essa possibilidade. Porque quem não lembra, só pra refrescar a memória, lá atrás, quando existia ainda o puxadinho, elas eram chegadas, muito próximas. Mas principalmente por conta de Michel e Raquel, que já deixaram o jogo, né? No grupo Gnomo, as prioridades são as seguintes. Primeiro, Alane. Segundo, Beatriz. E terceiro, Davi. Então, essas são as prioridades até o momento de cada grupo. Então, quais são o que pode acontecer a partir disso? A dinâmica da semana é o seguinte. Hoje a prova do anjo é um anjo autoimune, mas não vai imunizar ninguém. Sim. E aí no paredão triplo tem o anjo autoimune não vai poder ser votado. O líder vai emparedar uma pessoa que vai estar na mira. Sim. A casa vota, a pessoa mais votada vai ao paredão e a segunda pessoa mais votada não vai ao paredão, mas empareda alguém. Meio que ela vira um líder aí, né? Sim. Recebe esse poder de poder emparedar alguém. Esse daí é o diferencial desse paredão, né? Exatamente. E aí no domingo a gente tem uma eliminação desse paredão triplo. Então o que acontece? A Giovana, ela é a líder, não é a fada, ela é líder. E aí ela vai indicar alguém, provavelmente o Matheus, como ela disse aí. Tá. O grupo Fadas tem 5 votos, se a gente considera que a Isabelle vote junto com eles na Fernanda, já que é um consenso entre eles, ok? Tá. Os gnomos têm 4 votos. A primeira opção é a Alane, só que a Alane não vai pro paredão. Se ela for a segunda mais votada, ela pode emparedar alguém que provavelmente é a Giovana. Já que ela deixou claro que a Giovana seria a primeira opção pra ela, né? Sim. Mas como o grupo Fada escolhe a Fernanda, se eles já conseguirem votar na Fernanda e emparedar ela, a Alane empareda a segunda opção, que é a Giovana. O pulo tá aí. O segundo mais votado da casa não vai pro paredão. Exatamente. Ele escolhe outra pessoa pra poder ir. Aí, dessa forma, a gente teria um paredão entre Matheus, Fernanda e Giovana. Seriam 2 gnomos e 1 fadas, ok? Pra sair uma pessoa. Sim. Ou, aí nessa configuração eu acho que a Giovana sairia. nessa configuração eu acho que a Fernanda sairia. Você acha? Por conta da torcida do Davi pelos últimos acontecimentos, das polêmicas que aconteceram. Como o voto é pra eliminar... É, pra eliminar. Provavelmente, Na minha cabeça né? tava ficando que o voto era pra ficar. Porque tinha essa polêmica do voto pra ficar. Porque muita gente comentou sobre o voto ser pra ficar. É o Boninho verdade. até curtiu, a gente achou que ia ser, mas até o momento não falaram nada. Então a gente tá considerando que seja pra eliminar. Se for pra eliminar, a gente tem aí a Fernanda saindo nessa configuração. Certeza. Se for pra ficar, a torcida da Fernanda eu acho que é maior do que a da Giovana. Então a Giovana receberia menos votos e sairia. Vamos ver como é que vai ser. Isso.
Agora vamos pensar numa segunda possibilidade, Vamos, tá? vamos. Vamos pensar que a Fernanda pegue o anjo hoje. Se a Fernanda pegar o anjo, tira a primeira possibilidade de votos do grupo Fadas e eles vão ter que votar na Giovana. Só que lembrando que a Giovana não é a opção de voto da Isabelle. Vamos colocar aí que a Isabelle refletiu e não vai seguir com o grupo Fada. Então o grupo Fada votaria. A Pitel continuaria votando no Matheus. Tá. O grupo Fadas com 4 votos. Oxe! Aqui, ó, segunda prioridade. Eu coloquei esse negócio só pra lembrar que a Giovana é segunda prioridade. Então, o grupo Fadas votaria na Giovana com 4 votos, Sim. que é a segunda opção. Tá. O Gnomos votaria na Alane, Sim. né, com 4 votos. E a Isabelle votaria ou no Bin ou no Lucas. Tá. Provavelmente no Bin, que é a terceira opção, ou talvez ela fosse no Lucas, ok? Dessa forma, a Pitel teria que desempatar entre Giovana e Alane. Com certeza, ela mandaria a Alane. Sim. E aí que vai ficar uma dúvida pra mim. Se por um acaso, em primeiro lugar de mais votadas ficaram Giovana e também a Alane, o segundo mais votado vai ser o Bin ou o Lucas. Ou se a produção vai pensar que o segundo mais votado vai ser quem não for pro desempate. Entende? Tá. Entende o que eu tô falando? É verdade. Então vamos colocar. É verdade. Vamos colocar que o segundo colocado seja o Bin ou o Lucas, já que a Alane e a Giovana empataram na primeira, Sim. ok? Aí o Bin e o Lucas indicam a Beatriz, que eles puxam ela, eles não vão pro paredão, o segundo mais votado empareda alguém. E a gente tem um paredão formado por 3 fadas. Sim. Matheus, essa configuração, sim. a Alane e a Beatriz. Ah, Felipe, mas não, voz do além. Eu acho que aí, se a Giovana desempata com a Alane, a segunda mais votada fica sendo a Giovana. Se a Pitel desempata e coloca a Alane, segunda mais votada não seria Bin e Buda, seria a Giovana. A mesma coisa, a Giovana também puxaria a Beatriz pro paredão. Entende? Aí e aí a gente fadas. teria 3 fadas. Então esse paredão tá muito na mão da Isabelle. Sim. Assim, nesse sentido. E claro, na mão da Isabelle e se a Fernanda pegar o anjo. É. Se a Fernanda não pega o anjo, a gente tem um paredão praticamente já formado, porque acho que no consenso todo mundo ali vai votar junto na Fernanda no grupo Fadas, inclusive a Isabelle. Sim. E aí a gente pode pensar que o paredão talvez siga essa ordem: Matheus, Fernanda e Giovana. Agora, se por um acaso a Fernanda pegar o anjo e a Isabelle não votar com o grupo Fadas, aí a gente tem uma outra configuração. Sim. Vamos acompanhar como vai ser essa prova do anjo. A gente vai trazer pra vocês todas as novidades. Hoje também tem formação de paredão, então Que fica ligado no delícia! canal. Você pode curtir seu feriado à vontade, que a gente traz as Sim. notícias pra vocês. Porque a gente volta o quê, voz do além? Todo mundo já sabe, a qualquer momento. Um beijo!